Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante ao Lado e hoje eu voltei para falar sobre 10 livros em formato de diários ou 10 diários em formato de livros, né? Sendo ficção ou não ficção, eu amo esse estilo de leitura, de livro, né? Porque eu acho que é mais fluido, por ser geralmente da primeira pessoa e obviamente, né? É um livro que a gente consegue adentrar mais rápido na vida da pessoa ou do personagem, na história, no contexto em si que aquela pessoa está vivendo ali. Então eu amo livros em formato diários. Então tem 10 recomendações aqui, lembrando que todas elas terão links aqui embaixo que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir sem nenhum outro custo adicional, tá bom? E eu vou começar com um livro que eu amo de paixão, e ele é imenso, só no tamanho, na verdade, que é o livro Diário de Bordo, da Cecília Meirelles. Aqui ela vai contar a história dela, uma viagem, na verdade, que ela fez junto com o marido dela, o Fernando Dias Correia, para Portugal, e ela parava em vários portos, né? E ela contava como é que era aquela experiência. É um livro que tem o ritmo do balanço assim do mar, daquelas ondas tranquilas, calmas. E tem várias e várias ilustrações, na verdade são pinturas, gravuras do marido dela que fez. Eu tô querendo mostrar uma bonitinha aqui pra vocês, mas eu não estou achando neste momento. E ele era um artista plástico, então por isso ele fazia. E é muito legal, muito. Que livro gostoso de ler. Eu acho que se você procurar aí, ele está bem caro. Ele é um livro que custa caro, mas eu paguei R$ 15 na época. Avisei lá no meu Instagram, me sigam no Instagram que quando tem promoção eu sempre conto. É bom a gente colocar os livros que a gente interessa na lista de desejos, que às vezes acontecem umas promoções malucas assim. Bom, o segundo livro que eu tenho para indicar é uma ficção. Esse aqui é uma ficção, que é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que vai contar a história do Charlie Gordon. O Charlie Gordon tem uma deficiência mental muito séria. Eu acho que ele tem a mentalidade de um garoto de 6, 7 anos, mais ou menos isso. E ele sofre uma cirurgia, ele passa por uma cirurgia revolucionária que promete trazer inteligência para ele. E aí ele conta essa história dele por meio de diário, todo dia o que está acontecendo na vida dele. E o interessante é que ele começa escrevendo cheio de erros de português, né? No caso da tradução, né? Ele escreve cheio de erros e vai evoluindo à medida que ele vai começando a melhorar a sua mentalidade. E é uma história, assim, um drama muito interessante. E a gente começa a entender um pouco do ser humano. Na hora que a gente vê que ele começa a entender um pouco do ser humano, a gente começa a se identificar um pouco mais com a história. Gostei muito, é um livro que eu super recomendo. Um outro livro que eu recomendo demais é o Diário de Miriam, da Miriam Rajovic, ou Raivik, né, não sei. Que vai contar a história dessa garota aqui, que morava na Síria, acho que ela ainda mora lá na Síria. E ela passa pelaquela guerra, né, que estava acontecendo ali. E a fase que ela vive é um momento de transição. Ela está no final da infância, entrando na adolescência. E passa por aqueles horrores da guerra, né? A pessoa sai de casa, não sabe se vai voltar, a mãe dela sai, o pai sai, cai uma bomba, não sabe se volta, não sabe se vai rever os amigos, se vai voltar para a escola. É uma coisa muito triste, né? Foi uma coisa muito triste. E é bom pra gente conhecer um pouco mais do que acontece aí no mundo, né? É um livro muito bom, recomendo. O outro livro que também é uma não ficção é o livro Diário de Helga, o relato de uma menina sobre a vida em um campo de concentração. A Helga, da Helga Weiss, acho que é assim. A Helga, ela passou pelo campo de Terezin, o campo de concentração Terezin. Lá parece que passaram 15 mil crianças e só 100 sobreviveram, e ela foi uma das que sobreviveram. Um livro muito interessante. Ela escrevia o diário. É claro que lá não poderia ter caneta e papel para escrever, mas ela escrevia escondido no papel e escondia na parede. Depois da guerra, o tio dela recuperou esse diário para ela. Um livro muito, muito interessante, cheio de desenhos e fotos também. Livro muito bom, recomendo. Um outro livro que, esse eu recomendo demais, é uma fofura, que é o Quória, do Edmondo de Amicis. Esse é uma não ficção. Vai contar a história de um garoto, né, que ele está passando um ano no liceu, na escola. É um livro que é um clássico da literatura italiana. E ele vai contar a vida com os amigos, com os pais, com os professores. É um livro cheio de valores de humanidade mesmo, aquela lealdade com o amigo, aquele respeito pelo professor. É um livro lindo, gente, lindo. E o caminhão está passando aí na minha porta. Espero que não atrapalhe o vídeo.
Um outro livro que eu gosto muito é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui vai contar a história da Carolina, né? A Carolina conta a história dela, uma não ficção também. E ela passa por momentos difíceis, ela tem quatro filhos para sustentar sozinha, e ela sai para catar papel, coisas para reciclagem, né? E ela mora ali naquela comunidade onde ela tem algumas contendas, e aquela luta, aquele sofrimento diário para trazer o pão de cada dia na sua casa, né? É um livro muito tenso, assim, embora seja um livro muito bom pra gente. É uma realidade, infelizmente, é uma realidade que ainda existe. E é um livro que eu fiz uma leitura e uma releitura ali na escola e reli. Deve ter uns 2 anos, e é um livro que vale a pena. É um livro que choca um pouco a gente, mas é um livro que faz a gente repensar algumas coisas. O outro livro que eu recomendo aqui é O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Esse aqui é uma não ficção, né? E vai contar a história de um rapaz, mais ou menos por volta dos 30 anos, e ele está no leito de morte, então ele vai contar um pouco sobre a vida infeliz que ele teve, um amor frustrado, uma vida assim, sem muitos acontecimentos. E é um livro que traz toda aquelas questões psicológicas que os russos gostam, né? Eu gostei desse livro, eu gosto muito da escrita do Turgenev, mas esse aqui eu confesso que não é o melhor livro dele, mas é um livro mesmo assim interessante, né? Traz o primeiro conceito de homem supérfluo que a gente vê em vários livros russos, né? Então é um livro bem interessante. Um outro livro, eu acho que esse aqui é o mais famoso de todos, acho que todo mundo deve conhecer, é O Diário de Anne Frank, um livro super conhecido, né, que vai contar a história dessa garota, Anne Frank, que estava com 14 anos, ela e a família dela teve que se esconder numa casa, num esconderijo secreto numa casa, né, lá na Holanda, e no meio desse contexto, ela contando coisas da vida, do cotidiano de uma garota normal, pré-adolescente, adolescente, como qualquer outra, né? E no meio desse contexto, a Segunda Guerra. É um livro muito legal, na verdade. É um livro legal, mas a gente sabendo do desfecho, é um livro que traz um pouco de tristeza, né? Mas é um livro muito bom. Um outro livro que eu gosto muito é O Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Helena Morley, na verdade, é um pseudônimo. E aqui vai contar a história de uma garota muito espivitada, aquela garota que não tem papas na língua e fala o que quer e não tá nem aí, faz o que quer, muito levada, né? É uma adolescente também, eu acho que ela estava no final da infância também, na pré-adolescência, quando começa a escrever o livro, e a história se passa em 1893 até 1895. Então aí ela está no interior aqui de Minas, Diamantina. Aí ela conta um pouquinho sobre as questões da mineração da época, né? O pai dela trabalhava numa mina de diamante, era descendente de ingleses, né? Ela tinha uma parte da família dela que era inglesa, né? E a outra brasileira. Aí tem aquelas questões culturais, né? Questões religiosas, a fé muito católica, a família dela muito católica. E ela conta sobre esses eventos no interior, o convívio com a avó tinha uma fazenda. E como a história se passa no final do século XIX, né, tem a questão pós-abolição da escravatura, né, e aí tem aquelas questões também raciais que podem incomodar na leitura, né, eu sempre falo algumas coisas que podem incomodar o leitor, mas é o que realmente aconteceu. E é um livro foi muito aclamado por Guimarães Rosa e o Drummond, acho que foi o Drummond, foi um dos que mais fizeram que esse livro fosse publicado, né. E é um livro bem interessante. Um outro livro, esse também eu fiz leitura e releitura ali na escola e reli depois. Um outro livro também muito bom, também uma não ficção, é O Diário de Zátala, A Vida de uma Menina na Guerra, da Zátala Filipovic. É um nome difícil de falar, né? E a Zátala também é uma pré-adolescente, uma adolescente, ela é uma pré-adolescente, 11 anos que ela tinha na época, e ela estava vivendo aquele horror na guerra foi em 1991, lá em Sarajevo, né? E ela faz aqueles relatos, né? Bombas caindo. É um livro cheio de fotos também, deixa eu mostrar pra vocês, as atas aqui, ó. É um livro bem interessante. Então guerra, bombas, não poder sair de casa, ficar preso em casa, não poder ver os amigos. E é um cotidiano de uma garota qualquer, como a Anne Frank, né? Como qualquer outra garota. E é um livro muito bom também, super recomendo. Então tá aqui
10 diários aí que eu li, que eu recomendo pra vocês. Se tiver algum diário aí que vocês conheçam e eu não li, coloca aqui nos comentários que se você gosta muito, coloca aqui nos comentários que com certeza eu vou dar uma pesquisada. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se é novo por aqui, se inscreva pra receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.